Bem-vindos a mais uma apresentação da Vidal Sistemas. Meu nome é Marcelo Vidal e hoje farei para vocês a apresentação do OrçaObra, que é um software para orçamento e gerenciamento de obras. Bom, inicialmente você digita seu usuário e sua senha. Este usuário e senha é usado, além de ser usado para proteger o sistema, restringir o acesso, ele também é utilizado para poder fazer o registro das operações que esse usuário realizar no sistema. Bom, como ele é um sistema que não faz só orçamento, faz também o gerenciamento e acompanhamento da obra, temos aqui vários módulos, desde a parte de orçamento até a parte de controle financeiro e de importação de banco de dados de tabelas externas. Vamos iniciar pelo cadastros iniciais. Por ser um sistema multi-empresas, ele permite que você faça o controle de várias empresas, no caso de filiais. Se sua empresa tiver alguma filial, você pode fazer aqui o cadastro das demais filiais e realizar assim fazer o controle das empresas. Temos aqui um cadastro de grupo de clientes e fornecedores. Este grupo serve para classificar, organizar o seu cliente ou fornecedor, de forma que facilite a pesquisa na hora da consulta. Suponhamos que você precise de fazer uma busca por transportadoras ou carreteiros. Você filtra aqui por transporte, que vai ser aberto para você uma tela somente com os fornecedores daquela categoria, ou então depósito de materiais de construção, por exemplo. Se você quiser tudo que for depósito ou tudo que for madeireira, no caso, facilita a classificação, facilita esse tipo de pesquisa. Na tela de fornecedor e cliente, que é realizado aí essa classificação. Neste caso, quando você cadastra o cliente ou fornecedor, você vem na tela de grupos, que é a classificação, e inclui este depósito ABC, no caso, foi classificado como depósito de material de construção. Vou ver aqui, a Vidal Sistemas, vou classificar aqui como, não tem uma classificação aqui no caso para Vidal Sistemas. Vou cadastrar aqui uma classificação, por exemplo, informática, né? Informática, tá? Bom, aqui vai servir tanto, nesse caso será apenas o fornecedor. Eu posso classificar como fornecedor, cliente, ou servir para ambos, beleza? Volto aqui agora nos fornecedores, vou procurar aqui Vidal Sistemas, vou no grupo e vai estar aqui, informática. Opa, cadastrei até errado aqui. Cadastrei como informática, vou gravar, eu vou modificar aqui a cadastro errado que eu fiz aqui. Informática, programas de computador, beleza. Feito o cadastro, feito o cadastro de cliente fornecedor, ou fornecedor, que você pode fazer nessa tela, basta informar se será um cliente, um fornecedor ou ambos, beleza? Bom, tabelas diversas. Esse cadastro de tabelas diversas é muito importante, pois nele você pode cadastrar vários tipos de tabelas, no caso. Por exemplo, essa primeira tabela aqui é uma tabela de encargos sociais. O sistema permite que você crie várias tabelas de encargo social conforme sua necessidade. Neste caso, eu tenho apenas uma tabela 1 para os encargos do tipo horista e 2 para mensalista. Beleza? Se, por exemplo, eu quiser tiver uma tabela de encargo social diferente para determinadas regiões do Brasil, para bases de dados nacionais, como o Sinap, por exemplo, eu posso cadastrar a descrição de uma tabela de encargo social para cada região do nosso país. Aqui o tipo de encargo, agora as tabelas, ó, beleza? Aqui uma tabela
né? E essa tabela é uma tabela padrão, que depois que for realizado o orçamento, faça a configuração dos percentuais lançados aqui, dos percentuais de acordo com a necessidade da empresa. Origem dos dados, simplesmente você cadastra aqui quais são os tipos de base de dados que você vai ter no sistema. Impostos e taxas usados para fazer o lançamento de planilha de cálculo de BDI. Tipo de documento, os tipos de documento que você for usar no seu controle financeiro para cadastrar seus recebimentos ou pagamentos. O modelo de documento, hoje em dia usa muita nota fiscal eletrônica, então temos aqui vários tipos de modelo de nota de documentos. Os tipos de lançamento da sua conta corrente, cheque, tarifa, débito, despesa. Tabela de prazo, que você faz o cadastro aqui das condições de pagamento. Vamos ver aqui, essa aqui, a tabela 04, né? Ela, no caso, quando for parcelar um documento usando essa tabela, será a primeira parcela com 7 dias, a segunda com 14, a terceira com 28 e assim por diante. Bom, plano de contas, você tem um plano de contas aqui estruturado por árvore, cada um com sua dependência, para depois você fazer assim a listagem dos seus relatórios por grupo, por plano de contas. Bancos, você cadastra aqui seus bancos para você, com as configurações de cheque, para você poder realizar seus pagamentos, né? Inclusive, se você tiver um controle do caixa aí do escritório, cadastra um banco simplesmente para fazer o controle do caixa do escritório aí da sua empresa. E contas, aqui você cadastra a conta, né? Informa o saldo inicial e relaciona essa conta a um banco que foi cadastrado na tela anterior. Então, vamos agora ao orçamento. Unidade, simplesmente para fazer o cadastro das unidades de medida. Insumos, aqui que você faz, que é realizado o cadastro dos insumos utilizados para realizar o orçamento. Suponhamos aqui, vamos pegar este insumo. Você tem uma descrição mais simplificada, que essa descrição mais simplificada é utilizada nas telas de pesquisa do sistema, e descrição detalhada. Essa descrição detalhada é utilizada para a impressão dos relatórios. Sendo que, se você for cadastrar aí uma mão de obra, por exemplo, um ajudante, você for cadastrar um ajudante, você tem a opção de mão de obra com encargo e mão de obra sem encargo. Se a mão de obra for com encargo, ele cairá naquela tabela de encargo social que nós vimos anteriormente. Aqui, tabela, você informa se ele vai ser horista ou se vai ser mensalista. Nesse caso, ele vai ser mensalista. O preço, o valor dele, e aqui automaticamente informa, né? Você pode colocar aqui a data que foi coletado esse preço. Esse banco de dados aqui, no caso, está um pouco desatualizado aqui com a data, tá? Outra opção importante para o caso da mão de obra é a classificação. Com base nesta classificação que é gerado o cronograma. Neste caso, o ajudante, a classificação dele aqui é ajudante, tá? Como oficial aqui no cadastro, mas ele é um ajudante. A mão de obra, no caso, o operário que irá comandar a realização do cronograma, é observado neste cadastro, de acordo com este campo. Se você colocar como oficial, na hora de fazer o cronograma, ele vai olhar primeiro nessa ordem: oficial, meio oficial e o ajudante. De acordo com o número de horas desse campo, desse ajudante, no caso aqui é o ajudante que a gente está vendo, que ele irá fazer a marcação do cronograma. Nesse caso, ele será um ajudante, será como o ajudante mesmo. Gravei a alteração. Você também pode fazer temos aqui a pesquisa aqui por código ou pela descrição. Temos aqui deixa eu procurar um componente aqui que você pode fazer a classificação dele mediante uma imagem. 34,
Deixa eu procurar aqui pro código. 34. Deixa eu procurar aqui uma telha, né? Telha. Tem uma imagem da telha. Por exemplo, uma telha de cerâmica, fibra cimento, aqui, ó. Essa telha. Se no caso de um insumo que eu queira ter um controle de visual desse insumo, eu posso, por exemplo, se é um insumo aí, vamos dizer assim, atípico, eu posso incluir a imagem neste insumo, para na próxima vez que eu for abrir esse insumo, vai estar lá nele a telha. Eu até esqueci qual que foi a telha que eu tinha colocado aqui. Telha de fibra cimento, foi esta, não. Telha de fibra cimento. Bom, aqui é a telha. No caso de um componente atípico, às vezes você tem um insumo novo no mercado e queira fazer o controle visual dele para facilitar o entendimento, você tem aqui a telha. Você pode colocar aqui a foto desse insumo, né, para poder ter um reconhecimento mais fácil daquele insumo. Beleza? Agora vamos aqui para um cadastro de serviços. A pesquisa também no serviço você pode realizar pelo código ou pela descrição. Aqui nas composições, eu simplesmente clico aqui no botão novo, né? Vou colocar aqui um código qualquer, alvenaria, né? Alvenaria em bloco cerâmico. Se tiver uma classificação cadastrada, eu coloco a classificação aqui. A unidade da alvenaria, nesse caso, vou colocar aqui metros quadrados. Beleza? A data do cadastro. E a partir de agora é só eu inserir os insumos. Abre a tela aqui que eu posso inserir tanto o insumo quanto um serviço dentro deste meu serviço. No caso seria uma composição de argamassa, um subserviço, por exemplo. Vamos supor que eu vou colocar aqui areia. Aqui areia comum. Marco areia. Volta aqui cimento. Cimento Portland. Cimento branco. Cimento Portland. Areia, cimento. Servente. Pedreiro. E assim vai. Uma vez selecionados os itens que eu quero, eu clico no confirmo e já está aqui na minha planilha as quantidades os itens. Agora basta eu simplesmente, né, lançar aqui a quantidade, né? 2 horas de servente, por exemplo, 1 hora de vendelho, coloco aqui 0,5 metros de areia. Aí eu cadastrei minha composição. Agora é só eu fazer aqui a gravação dos itens. Se no caso o seu banco for um banco do tipo DNIT, eu tenho uma composição, você pode lançar além dos itens normais, você pode colocar também a composição de custo horário de equipamento. Deixa eu procurar aqui a composição que eu já tenho cadastrada para mostrar para vocês. Bom, aqui uma composição do tipo DNIT. Veja que eu tenho aqui os itens até rachurados, até marcados por categoria. Nesse caso, eu tenho aqui uma usina, um caminhão, um carregado e um servente. A composição de custo horário por exemplo, o caminhão, ele tem aqui um cadastro de distância média de consumo. Você pode cadastrar aqui, no caso, não é o caminhão, você pode cadastrar para o serviço, né?
se é transporte local, qual que é a capacidade do caminhão, a unidade, né, do serviço, o tempo de manobra, por exemplo, 5 minutos, a eficiência dele, qual que é a eficiência dele, distância média de trabalho, por exemplo, a velocidade do caminhão, porque, né, a velocidade que o caminhão exerce sobre aquele serviço. Confirmei. E temos aqui também a produção de equipe mecânica para este serviço. Você informa aqui de acordo com as variáveis, né? E aqui, simplesmente clicando no título, você insere nessa tela aqui um serviço. Neste caso, um equipamento. Temos a usina e o caminhão, né? Você informa aqui as variáveis para poder fazer o cálculo de custo produtivo e improdutivo. Aqui você digitado aqui as fórmulas e calculado aqui com base nos dados digitados a produção da equipe, tá? Você digita a fórmula direto aqui, do tipo B vezes I. Aqui porque não tem nem o caminhão ainda, né? Se eu quiser colocar aqui B vezes I mais 30, por exemplo, eu coloco, né? E recalculo aqui, já recalculou aqui a composição, o feito cálculo da produção de equipe mecânica, né? E assim você faz o cadastro conforme DENIT, tá? Voltando aqui, eu vou gravar. Voltando aqui nos insumos, eu tenho aqui também o custo de cálculo da hora do equipamento. Pegar aqui o 0,87320, que é a usina que nós vimos ali agora há pouco. Como é um equipamento, você faz o custo da hora desse equipamento, informa aqui as variáveis, né? Valor de aquisição, potência, taxa de juros. Pode digitar aqui uma fórmula de acordo com as especificações, de acordo com a sua necessidade, e com base nisso ele calcula, né, o custo produtivo e improdutivo daquele equipamento. Bom, vamos partir agora para fazer um orçamento um orçamento, a planilha de orçamento. Para isso eu vou selecionar aqui uma outra base de dados, que esse sistema, o orçamento, permite você trabalhar com várias bases de dados. Vou selecionar aqui a base Sinap, que vamos fazer, né, orçamento com base na tabela Sinap. Veja aqui a base de dados atual já alterou para Sinap. Aqui planilha de orçamento. Vamos começar aqui a planilha do zero. Vamos colocar um código dela aqui, por exemplo, 010, né? Como a planilha apenas de demonstração, 0, 5, o que é esse código dele? Preencha o código válido, deixa o campo vazio. Por que não? Ah, novo. Esqueci de clicar em novo aqui. Vamos sair. Vou sair aqui. Novo orçamento, planilha de orçamento. Tenho que clicar aqui em novo. 010. Como é apenas a planilha de demonstração, vou digitar aqui os dados fictícios para a gente poder prosseguir. Vou colocar aqui reforma. Com a reforma casa. Coloca aqui um projeto, com base em qual projeto, né, que essa planilha irá pertencer. Projeto é uma classificação da planilha, que quer dizer que essa planilha, quer dizer que um projeto ele pode conter várias planilhas de orçamento, como se, por exemplo, você fosse fazer o orçamento de um conjunto de casas populares. Você faz vários orçamentos que podem ser duplicados e jogam aquele orçamento no projeto. Com base nisso você tem disponível aí quantos orçamentos você terá quantas planilhas você terá naquele projeto. Ou até mesmo um conjunto de
cada andar de um prédio pode ser considerado um orçamento